Imagine acordar um dia para uma constatação arrepiante. Muito do que lhe ensinaram sobre conexão humana, particularmente sobre desejo e intimidade, é uma ilusão cuidadosamente construída. Você foi treinado para pedir permissão, para ceder, para priorizar o conforto acima de tudo. Mas e se essa intenção nobre, essa abordagem gentil, for precisamente o que o torna invisível? E se o próprio ato de pedir intimidade, pedir conexão, paradoxalmente sufoca a faísca que você tanto busca acender? Considere o paradoxo profundo e inquietante do desejo humano. Ansiamos pelo que é dado livremente, mas muitas vezes acreditamos que devemos implorar pelo que realmente queremos. Somos ensinados que o consentimento é uma negociação verbal, uma lista de verificação de sim ou não. Mas e se a verdadeira rendição, o tipo que transcende o mero acordo, surge não de pedidos explícitos, mas de um puxão tácito, quase primal? E se o desejo mais profundo de uma mulher não for ser convencida, mas ser conduzida? Não coagida, não pressionada, mas guiada por uma força tão fundamental que parece a própria gravidade, uma inevitabilidade, em vez de uma imposição. Pense nisso. Você foi condicionado a acreditar que querê-la é suficiente, que expressar esse desejo naturalmente levaria à reciprocidade. No entanto, toda vez que você expressou seu desejo com um apelo, uma pergunta hesitante ou um olhar desesperado, você não sentiu uma parede invisível se erguer? O corpo dela, naquele momento, sutilmente récua, mesmo que a mente dela, o coração dela, anseie por dizer sim. Por quê? Porque o próprio ato de buscar a aprovação dela, de colocar seu próprio desejo à mercê dela, o despoja do poder que a atrai. Você inadvertidamente sinaliza uma necessidade de validação externa, e ao fazer isso, extingue a força magnética que poderia de outra forma puxá-la sem fôlego para sua órbita. Isto não é sobre manipulação. É sobre um profundo despertar psicológico. É sobre entender que a intimidade não é uma mercadoria a ser trocada ou um favor a ser concedido. É uma atmosfera que você cria, um espaço onde a resistência, a dúvida e a inibição simplesmente murcham e morrem. É sobre se tornar o arquiteto de uma paisagem emocional onde o corpo dela lhe dá permissão muito antes de suas palavras o fazerem. E se o truque, se é que se pode chamar assim, não for pedir intimidade, mas despertá-la dentro dela? Acender uma faísca que se transforma em um inferno, não porque você exigiu, mas porque a tornou segura para queimar. Considere a linguagem não dita do desejo. Quando você anseia por tocá-la, você estende a mão imediatamente. Ou você primeiro se sintoniza com as energias sutis entre vocês, as correntes não ditas que zumbem no ar? As mulheres não dizem sim porque são questionadas. Elas dizem sim porque são movidas. O homem que entende isso não usa palavras como um pedido, mas como um convite com uma pitada inebriante de perigo. Ele pode dizer: não quero apressar isso, quero ver se sua energia combina com a minha. Ou, com um olhar conhecedor, gosto de como você me olha quando está tentando não demonstrar. Você sente a mudança sutil, mas sísmica. Ele não está implorando. Ele está construindo uma tensão invisível, um campo magnético onde a intimidade não parece uma possibilidade futura, mas uma realidade já em curso. Tudo o que resta é para ela se render à sua corrente irresistível. Se ela se sentir segura, verdadeiramente segura no espaço que você criou, ela gravitará em sua direção. Se ela não o fizer, não o fará. Mas, crucialmente, você nunca perguntou. Você liderou. E aqui reside a revelação mais crítica. Quando você permanece imperturbável por um não dela, quando a recusa dela não abala sua compostura,
é precisamente quando seu hesitante talvez se transmuta em genuína curiosidade. Porque agora, você não é mais um homem que precisa que ela diga sim. Você é um homem que atrai o sim sem esforço. Isso não é um truque de manipulação. É a arte da sedução estoica. É sobre fazê-la sentir como se entregar a você, naquele momento, fosse inteiramente ideia dela. E quando ela acredita que foi ideia dela, não há culpa, não há vergonha, não há necessidade de defesa. Há apenas uma liberdade inebriante, e a liberdade, em sua forma mais pura, é a porta de entrada para a sua expressão mais profunda e crua. É assim que você orquestra a rendição dela, não através de pressão, mas através de permissão, permitindo que ela acredite que o desejo era dela o tempo todo. A linguagem não dita do desejo. Você quer que ela o queira? Então pare de tentar convencê-la. Em vez disso, torne-se a personificação de uma verdade primal. As mulheres não se rendem à pressão. Elas se rendem à permissão. A permissão que elas se concedem dentro do campo magnético de sua presença. O único homem a quem elas realmente se rendem é aquele que as faz sentir que a ideia, o anseio, a atração irresistível, não era dele. Era dela desde o início. Esta é a profunda percepção psicológica, não manipulação, mas um convite irresistível. Você não se aproxima fisicamente porque é permitido. Você se aproxima porque o espaço entre você e ela já está pesado, grávido de um sim não dito. Ela anseia por sentir que seu desejo tomou conta, que ela não conseguiu pará-lo, que ela foi quem cruzou a linha invisível, não você. Por que isso é tão vital? Porque quando parece ideia dela, não há sombra persistente de culpa, nem um brilho de vergonha, nem necessidade de paredes defensivas. Há apenas uma liberdade inebriante, e essa liberdade, em sua forma mais pura, é o próprio cadinho em que sua expressão mais profunda e autêntica é forjada. Considere a abordagem masculina comum. Ele constrói rapport, ele lisonjeia, ele sinaliza interesse e então pergunta: posso te beijar? Você quer voltar para o meu lugar? Você gosta disso? E assim, ele a força para o reino frio e calculista da lógica. Ela precisa analisar, pesar as consequências, decidir se deveria. Mas uma mulher não cai na intimidade. Através da lógica. Ela cai quando suas emoções superam sua mente, quando ela se sente inexplicavelmente atraída para mais perto, seu corpo respondendo antes que seu pensamento consciente a alcance. Ela cai quando sua voz a faz esquecer o tempo, quando seu silêncio cria uma deliciosa e nervosa antecipação que ela secretamente anseia. O homem que realmente entende isso não empurra, ele atrai sem puxar. Ele observa as mudanças sutis em seu corpo quando ele fala, registra o arrepio em sua respiração, lê os silêncios matizados, não para reagir impulsivamente, mas para responder com uma presença inabalável. Ele não declara, eu te quero. Em vez disso, ele pode murmurar, gosto de como você me olha quando está segurando algo. De repente, ela entra em espiral. Ela questiona, o que ele vê em mim que eu não revelei conscientemente? Por que isso parece que eu sou quem está perseguindo? Por que você inverteu o roteiro? Você não apenas tocou a pele dela. Você tocou o ego dela. Você a fez se sentir exposta, não fisicamente, mas psicologicamente. E as mulheres, no fundo, anseiam por esse tipo de exposição porque é extremamente raro. E o que é raro? É desejado. Quando uma mulher sente que ela iniciou, que ela perdeu o controle, que ela deu o primeiro passo, por mais sutil que seja, essa memória se imprime nela. Ela a repetirá várias vezes porque isso a permite experimentar duas sensações profundas simultaneamente: empoderamento e uma deliciosa avassalador,
uma sensação de controle entrelaçada com um desejo insaciável por mais. Este é o ponto ideal elusivo. A arquitetura do desejo. Agora, vamos falar sobre a entrega. O que você faz? Você diminui o ritmo da sua fala. Você fala com pensamentos inacabados que instigam. Você não responde a todas as perguntas. Você cria deliberadamente lacunas de curiosidade. Você deixa o silêncio zumbir entre vocês, crepitando com uma eletricidade não dita. Você não diz, venha cá. Você diz, eu ia passar a noite sozinho, a menos que isso mude. Você não diz, eu te quero. Você diz, você é incrivelmente distrativa. Você deixa migalhas de pão, e ela segue, não porque ela tem que, mas porque ela precisa saber onde elas levam. É por isso que os momentos mais íntimos frequentemente nascem da sugestão emocional, não da permissão verbal. Se ela está insegura, ela espera. Se ela está intrigada, ela age. O objetivo não é obrigá-la a dizer sim. O objetivo é fazê-la sentir que não dizer sim a assombraria, deixaria um vazio insuportável. Isso é o que fica com ela. Isso é o que a enlouquece. Você lhe deu a fantasia de liberdade e a ilusão de controle, e em troca, ela lhe oferece o corpo como se fosse a decisão mais natural e inevitável do mundo. Isso não é manipulação. Isso é sedução psicológica em seu mais alto nível. E os homens que dominam essa compreensão nunca precisam pedir. Eles simplesmente criam um momento e a observam cruzar a linha ansiosamente. O enquadramento inabalável. Há uma razão pela qual ela não respondeu ao seu elogio, uma razão pela qual ela mudou habilmente de assunto quando você insinuou aprofundar a conexão. Não foi porque ela não queria. Foi porque você a obrigou, inadvertidamente, a conduzir o momento, e ela não se sentiu segura para fazê-lo. Entenda esta verdade fundamental. Uma mulher só se abre verdadeiramente quando sente que você já está segurando o enquadramento. Se ela detecta hesitação, dúvida ou excesso de análise em você, seu corpo recua instintivamente. Ela sabe, em um nível primal, este homem me deseja, mas ele não sabe como me liderar. E se você não pode liderá-la emocionalmente, ela nunca, de fato, confiará em você com o corpo dela. O que a maioria dos homens não consegue compreender é o seguinte: as mulheres não estão esperando por permissão para se render. Elas estão esperando por um homem que saiba segurar essa rendição uma vez que ela é dada. O homem que fala devagar, se move com intenção inabalável, controla o ritmo do momento como um maestro conduzindo uma sinfonia. Ele não precisa que ela dê um passo. Ele estabelece o tom de forma tão inequívoca que sua única decisão é seguir, não porque ele a forçou, mas porque ele tornou o ato de se entregar esquisitamente seguro. E segurança, neste contexto, não equivale à suavidade, significa certeza. Ele não está preso ao debate interno agonizante de devo beijá-la. Em vez disso, ele a lê, sente a corrente sutil, e quando ela está inegavelmente lá, ele não pergunta. Ele se move calmamente, lentamente, com uma presença inabalável, permitindo que a reação dela revele tudo. Porque uma mulher não precisa que você pergunte se ela está pronta. Ela precisa sentir que você está pronto. Quando você conduz o momento, ela pode relaxar. Ela pode desligar os cálculos incessantes, baixar a guarda, livrar-se do fardo da performance. É então que sua feminilidade assume o controle. É então que ela se excita sem entender o porquê. É então que ela começa a procurá-lo, porque sua energia proclamou: eu domino a situação. E aqui está a verdade nua e crua. A maioria das mulheres nunca experimentou isso de verdade. Um homem completamente enraizado,
totalmente presente, totalmente imperturbável pelo resultado. Elas estão acostumadas a homens que se apressam, que se desculpam por desejar, que agem com ousadia até que ela se afaste, para então se transformarem repentinamente em um menino novamente, inseguro, trêmulo, tentando conquistar o que deveria ser dado livremente. É nesse momento que ela perde o interesse. Mas o homem estoico, aquele que se move devagar, fala pouco e escuta profundamente, ele se torna um recipiente para o caos dela. E é exatamente isso que ela deseja. Porque a energia feminina é selvagem. Ela anseia por derramar-se, girar, explodir, mas apenas na presença de algo forte o suficiente, inabalável o suficiente para contê-la. Então, se você anseia por intimidade, intimidade real, não apenas o corpo dela, mas a alma dela, então não se apresse. Litera. Desacelere tudo. Fale menos. Deixe seu contato visual falar mais. Deixe sua respiração controlar o ritmo da sala. Deixe suas mãos guiarem sem agarrar. Ela sentirá. Ela sentirá você. E aqui está o que acontece a seguir. Ela começa a se inclinar sem perceber. Ela começa a rir mais suavemente. Ela começa a tocá-lo mais. Ela espelha seu ritmo. E quando o momento chega, ela lhe entrega tudo. Não porque sentiu pressão, mas porque se sentiu escolhida. Porque ela teve a chance de experimentar um momento em que não precisava agir, não precisava liderar, não precisava carregar o peso. É disso que as mulheres estão famintas. Não de prazer, não de performance, mas de alívio. E o único homem que pode oferecer esse alívio profundo é aquele que lidera. Aquele que não pergunta, isso está ok. Mas diz com sua presença, com sua quietude, isso é seu quando você estiver pronta. E quando ela estiver, ela não hesitará. Ela não se esconderá. Ela não esquecerá. Porque a intimidade real não é pedida. Ela é criada. E o homem que a cria possui a memória dela para sempre. Você agora entende. Ela não quer uma lista de verificação. Ela quer ser movida para o sim, não negociada. Se essa compreensão ressoa, se despertou algo que você havia esquecido que estava dentro de você, talvez você agora perceba que não pede, você atrai.